Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje entrevistando o Dr. Eric Jennings, ele que é cirurgião, neurocirurgião aqui em Santarém e que escreveu um livro chamado Parador, Histórias Vividas por um Neurocirurgião da Amazônia. No livro você estava me falando aqui em off, no intervalo, sobre a história do seu tio, que foi uma história que mexeu com Santarém, a região muito forte, né? A história do Paulo Jennings, né? O Paulo Jennings é que a gente teve essa grande perda, né? O Paulo Jennings era um embaixador da medicina em São Paulo, a serviço de Santarém, né? Então, era um cara que ajudava muita gente e, assim, foi uma surpresa, assim, uma surpresa ruim ter a perda dele, né? Em 2011. E é uma pessoa que fez muita falta, faz falta até hoje, porque ajudava muita gente, né? E no livro conta um pouco dessa história, depois da morte dele, o que aconteceu, como que a gente fez para tentar resolver o problema que ficou, que era não encontrar o corpo que sumiu no Amazonas. Então, era uma coisa muito dura e que, assim, é coisa até de Paulo Jennings mesmo depois que ele faleceu, a maneira como a gente provou que ele tinha falecido afogado é uma coisa que pode ajudar muita gente hoje na Amazônia, que venha a morrer, por exemplo, de naufrágios, né? Que é você usar a piracatinga, que é o peixe que é necrófago, é um bagre, né? Um peixe liso, que come pessoas ou animais que morreram e que estão no fundo do rio. Esse peixe pode ser usado como bioindicador de onde está o corpo, ou de que aquela pessoa morreu. Então, essa foi uma técnica que a gente usou, foi a primeira vez que se descreveu cientificamente isso. Está aí no livro e as pessoas podem comprar o livro e conhecer essa história também. Você fala sobre as culturas diferentes, né? Vive essa contradição de estar na cidade, viver polos desenvolvidos, mas ao mesmo tempo conviver com grupos humanos que vivem, né, não tão igual à cidade, né? Isso, os índios hoje, onde você convive, ainda vivem muito a cultura original deles, né? Hoje, para você ter ideia, a Amazônia tem mais de 100 notícias de povos isolados. São aqueles povos indígenas que não têm contato nenhum com a nossa civilização. Que vive da subsistência deles já mesmo. Que vive na floresta, que vive a dependência total da floresta e a maioria deles não quer contato com a gente. Não é um isolamento por distância, por ser longe, por ter muito mato, não é isso. Às vezes até próximo de algumas explorações de madeireiras, por exemplo, mas eles estão isolados voluntariamente. A maioria deles está nos evitando, porque sabe que a partir do momento que tiver contato com a gente, vem as doenças, vem as mazelas. Já tiveram algumas experiências de serem mortos por fazendeiros, garimpeiros, etc. Então esses povos estão se refugiando na floresta. Hoje tem mais de 100 vestígios desses povos na Amazônia que a FUNAI monitora, isolados. Povos de contato recente, ou seja, que já têm contato com a gente, mas que mantêm a grande parte da sua cultura, que ainda tem sua subsistência da floresta. Tem vários ainda. Um deles é o povo que eu trabalho, que é o Zoé. E tem os povos já contactados, né, que são povos que já têm muito contato conosco, já. Alguns não mantêm a língua, né, outros ainda mantêm um pouco, mas que são índios, né? E que estão aí, que vivem nesse ambiente amazônico, né, onde hoje, por exemplo, a gente tem no Brasil o último censo do ISA tem mais de 1 milhão de pessoas, né, de índios, né? E sendo que desse, basicamente, metade eles estão ainda com muito de sua cultura preservada, né? E hoje a gente tem mais de 200 línguas no Brasil hoje. Então quem acha que só fala português no Brasil não é por aí. A gente tem mais de 200 línguas. Parador é uma palavra na língua Zoé. E a língua tupi, que é o tronco que o Zoé fala, é uma língua belíssima.
E aqui, próximo de Santarém, você tem Zoé, que fala tupi. Você tem o Zuaiuai, que é tronco caribe, né? Aí você tem os Munduruku, que também é tupi. Mas tem outros povos ali, como aqui pelo sul do Pará, que falam um tronco G, que é outro tronco linguístico. Então, uma série de línguas e culturas que estão aí. A Amazônia ainda hoje é fantástica, da riqueza cultural, né, de línguas, de conhecimento que estão aí, mas que a gente também não conhece ainda, porque ainda não pesquisou, né? E o livro mostra um pouco disso realmente, sabe? Que e como você praticar a medicina imerso dentro de todas essas diferenças. Quais né, são as principais doenças que esses índios que estão tendo mais contato com os brancos possuem? Olha, a malária é uma coisa que na maioria desses povos é muito... Mas a malária não tem assim, mesmo na isolada? Ou... Sim, mesmo na isolada. O que eu estou falando, na isolada ou de recente contato, né? Povos que são recentemente contactados ou estão isolados ainda. É malária, né? E que preocupa muito a gente que um povo desse, ainda de recente contato ou isolado, pode morrer bastante pessoas, é a gripe, né? É gripe. Isso que preocupa. Já os povos que já estão bem contactados, aqui. Esse daí já tem todas as doenças que a gente tem. Esse é o problema, ele já começa a ter as doenças que estão matando a gente. Diabetes, pressão alta, né? Diabetes, pressão alta, colesterol aumentado, etc. Os índios, por incrível que pareça, que estão mais isolados, eles não estão sofrendo sobre colesterol alto, glicose alta, diabetes, pressão alta, não tem. Eles não têm isso. Isso é uma doença de nós, brancos, e dos índios que estão já contactados hoje, que mudaram seus hábitos de vida, quando a gente come errado, a gente come muito sal, muita gordura, né? E a gente se sedentariza, né? Aí sedentarizou... E ele lá tem caminhadas para fazer... Tem caminhadas e tudo. Dr. Eric também é um ambientalista, inclusive é um dos articuladores de uma organização chamada Paju. O que significa Paju? Na verdade, o Paju ele é só uma reunião de amigos. A gente não tem uma figura jurídica, nem ONG sobre isso, mas uma figura de alguns amigos turma, que a gente reúne quando a gente vê que um tema merece nossa energia, nossa atenção, um tema ecológico, social, que a gente possa ajudar. E um tema que está merecendo a energia sua, pelo que eu percebo, e também de conversando no início do programa, é sobre a construção das hidroelétricas na cabeceira do rio Tapajós, né? E uma coisa que me falou o Dr. Eric dizendo que a possibilidade, inclusive, do rio Amazonas empurrar o Tapajós para lá de Alter do Chão. Sim, existe. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade concreta, porque uma hidrelétrica, mesmo que seja fio d'água, que chama, que é um reservatório menor que essa proposta de São Luís, ela vai represar o rio para ter mais água antes da barragem, né? E muitas vezes menos águas depois da barragem. Ou seja, o regime, o que chamam de pulso natural, isso é uma coisa técnica, mas se chama pulso natural de cheia e vazante, com a barragem você perde. E aí essa coisa do Amazonas formar o encontro das águas na frente da cidade, isso vai ser totalmente alterado. Como você tem uma barragem aqui, a possibilidade é o Tapajós perder força e o Amazonas ganhar mais forças e subir o Tapajós, e aí pode ser Alter do Chão, alguns falam Buinho, outros falam Aveiro. Isso pode acontecer. O fato é que a gente não conhece muito bem isso. Isso são possibilidades baseadas em alguns estudos aí não muito formais, né? Mas o verdadeiro estudo que poderia nos trazer essa informação, que seria o estudo de impacto ambiental da hidrelétrica lá de São Luís, ele não fala isso. Nem sequer o estudo colheu uma amostra de água aqui de Santarém ou de Barreiras ou de... Não se fez nenhum estudo abaixo do que vai ser a barragem. Sendo que é óbvio que abaixo da barragem vai impactar um monte de coisa, entendeu? Então essa possibilidade existe. Por exemplo, em frente ao Alter do Chão tem um canal que se chama Jari.
que liga o Amazonas ao Tapajós. E está quase em frente ao Teto de Chão, em frente de Ponta de Pedra. Ora, se o Tapajós perder força, esse canal vai levar o Amazonas diretamente para lá. O que inquieta nesse projeto é a possibilidade concreta de Santarém e essa região de Belterra, tudo, perder o nosso maior potencial de renda, que é o turismo. Esse é o problema, um problema sério, porque o turismo é uma coisa que vai ficar para gerações e gerações aí, né? E emprega muita gente. E isso está seriamente ameaçado. Não vai ter royalties que pague isso, na minha visão, entendeu? É uma hidrelétrica que vai custar bilhões de reais para produzir menos de 4% do déficit energético do Brasil, onde a maior parte da energia vai para o sul e sudeste, não vai ficar para cá, onde os impactos sociais nós já sentimos hoje. O Hospital Municipal está lotado de doentes, de onde? De Itaituba. Tudo bem que lá piorou a questão do garimpo, o garimpo está aquecido, tem a questão dos portos, mas já tem a questão da hidrelétrica. Só o impacto que a hidrelétrica, a possibilidade da hidrelétrica já causou, o impacto social, já é praticamente irreversível para a gente. E já foi para muitas famílias. Esse projeto, economicamente, ecologicamente, socialmente, ele é inviável. E ele só está acontecendo por compromissos políticos do governo brasileiro com as grandes construtoras. Isso é claro. E nós vamos embarcar nisso. Entendeu? Então a gente precisa discutir realmente. Vamos discutir, vamos continuar essa discussão. E agora vamos para o quadro Bate Pronto. Dr. Eric Genes, o que representa Deus para você? Milagre quando algum doente se recupera muito bem e que a gente não previa aquilo. E a família? É a base de tudo. Uma pessoa? Meu pai, minha mãe. Um ídolo? Povo Zoé, os povos indígenas do Brasil. Um lugar? Rua do Imperador 881. Uma frase? Aquela que a gente acabou de falar, o importante é ter sem que o ter te tenha. Acho que isso é interessante. Do Milor. Um sonho. Eu acho que mais solidariedade e mais respeito ao meio ambiente, eu acho. Um livro? Parador. Uma música? Gente Humilde, do Vinícius. Um hobby? Velejar. Você prefere o dia ou a noite? O dia. Prefere frio ou calor? Calor, adoro calor. Se você pudesse mudar o mundo, o que você mudaria? A relação entre as pessoas, mas com mais solidariedade, mais respeito, né? Doutor Eric, parabéns pela edição do seu livro. Fica o indicativo aqui do programa para o nosso telespectador e eu queria dizer que a sua presença aqui conosco é porque você é um sucesso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Essa coisa de sucesso, eu estava refletindo antes de vir para cá. Eu não sei como a gente vê isso, mas talvez o sucesso fosse dito como importante. Se você me pergunta se eu quero ser uma pessoa importante, eu digo que sim. Eu sempre sonhei em ser uma pessoa importante. Porque importante, a origem da palavra é muito interessante, ela é de importare. Né? Ela começou quando isso importare, que significava seria eu te trago para o meu coração. Entendeu? Então, você ser importante para alguém é que essa pessoa te traga o coração dela. É diferente de ser famoso. Você pode ser famoso, mas não ser importante, não está no coração das pessoas. Né? Então, por exemplo, eu não faço questão nenhuma de ser famoso, mas eu acho muito bom ser importante para as pessoas. Das pessoas me levarem para o coração delas e eu trazer elas para o meu coração, entendeu? Isso é ser importante. E quando você vê isso, talvez o sucesso fique mais próximo. Né? Perfeito.